Lembrança que não se vence a vida sem joelhos, sem estarmos de joelhos. Quando eu me coloco de joelho, ainda que não seja fisicamente, eu reconheço a minha insuficiência e a suficiência de Deus. Às vezes porque a nossa suficiência já foi para o vinagre há muito tempo. Nós temos trabalhado sobre esperança, vamos trabalhar esse mês. E domingo passado eu coloquei para os irmãos que esperança não é otimismo. Porque otimismo pode ter muito a ver com as emoções. Esperança tem a ver com convicção nas promessas de Deus. Até porque temos dias que não estamos otimistas. E às vezes, dependendo do que você vê, do que você lê, eu sempre recomendo que o façam, né? E isso foi algo que eu aprendi com meu avô. Meu avô tornou-se muito melhor com a idade. Era um simples barbeiro de interior, já falei isso para os irmãos. Mas como era prazeroso conversar com o seu Calixto. Como ele tinha o que ensinar. E como ficava feliz quando conseguia juntar as letras a partir de uma lupa. Porque o glaucoma junto com a catarata complicava um pouco a visão dele. Ele tinha uma alegria, aos 90 anos pelo menos, em poder ler. Outro foi meu tio pastor Nino. Faleceu na flor da idade, com 104 anos. Dizia: filho, enquanto Deus me der vida, eu quero aprender. Eu tenho que aprender. E temos. E temos muito que aprender na vida. Cada dia tenho uma consciência de que não aprendi tudo com a vida. Nem sei se vou aprender tudo que a vida possa me ensinar. Por isso tem dias que não estamos otimistas, porque o otimismo pode ser circunstancial. Se eu atravesso por uma fase de depressão, eu posso não viver momentos de otimismo. Mas esperança tem a ver com a convicção das promessas de Deus. Eu olho para Deus, ainda que me interesse cada vez mais olhar para a sociedade, e cada dia mais procuro ler sobre a sociedade. E esse Deus é tão fantástico, porque na sua revelação escrita através das Escrituras, Ele mostra o homem na sua plenitude e nas suas ambivalências. Não há censura naquilo que Deus escreve. Quem vai mais a fundo nos textos, vamos nos deparar com alguns copistas que tiraram alguma coisa lá dos textos. Mas aqui não vem ao caso, porque há assuntos que não interessam ao púlpito. E ele traz essas ambivalências. E uma dessas ambivalências é como o filho predileto, esperado a partir de uma relação de amor, um filho predileto, narcisista, vaidoso. A Bíblia não esconde isso, como não esconde Davi, né?
tivesse espelho, José certamente não pouparia o espelho. Selfie, então, haja selfie de José. Ele era assim. Mas ele não compreendia muito isso, né? Mas ele não permitiu que seu narcisismo sobrepujasse a vontade de Deus e a história de Deus na sua vida. E é uma história muito rica, do ponto de vista da teologia bíblica, do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista do empreendimento, do empreendedorismo. Você tem, por que lado você for na história de José, você encontra e vê ensino nisso. Mas eu quero pensar nessa manhã que a esperança traz renovo. Esperança traz renovo. Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 41, verso 52. Na realidade, há o registro como José chama os filhos. Isso é muito bonito no hebraico. E diz assim: ao segundo filho, no caso, chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Na língua egípcia, afar seria pó. Na língua árabe, era uma palavra usada para os que perambulavam entre Canaã e Egito, isto é, a ralé. Na realidade, José está dizendo: Deus me fez crescer na terra da ralé. Ou mais do que ralé, Deus me fez crescer quando eu era ralé. Isso é esperança. Aliás, esse texto, juntamente com o versículo 51, onde diz que José chamou ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai, mostra que a trajetória de José, marcada pela humildade e pelo sucesso, não apagou o traumático. Tragamos isso para as nossas vidas, que às vezes experiências que estão lá atrás, e nós já superamos, já estamos vivendo melhor, já estamos vivendo uma fase de sucesso, mas isso não apaga aquilo que causou trauma. Na realidade, José ainda não compreendia quando ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, tudo que eu passei, todo o meu sofrimento, e de toda a casa do meu pai. Dentro de uma cultura que ele vivia, isso era muito estranho. Porque nós, às vezes,
Quando ouvimos algo, ontem eu pedi a Fátima, precisava fazer uma milanesa, pedi que ela batesse os ovos, ela lembrou do avô. Eu estava cortando um quiabo para fazer quiabo frito. Ontem eu queria fazer um prato que eu tinha feito só 2 vezes em 34 anos, fiz 2 vezes apenas. E eu lembrei de uma ex-colaboradora do colégio lá em Aracaju, a professora Cébola. Memória, eu digo sempre, memória e saudade, elas são mal educadas, de certa forma. E o traumático, às vezes, um cheiro, uma música, um vislumbre traumático vem. Coisas, como se diz, do arco da velha. Coisa que aconteceu. O primeiro fora que você levou de uma namorada ou do namorado. A primeira paixão de infância, que não deu certo, que você pensava que ia morrer, que nunca mais ia gostar de ninguém, né? Primeira raiva que aquele infeliz te fez, talvez, né? A questão toda é que José não se deixou dirigir por isso. O traumático existe, o traumático aflora, o traumático perturba, o traumático às vezes altera o açúcar, altera a pressão, o traumático altera a emoção. Mas, e sempre, não gosto das expressões assim, mas isso é verdadeiro, sempre nos reencontramos com os nossos fantasmas. Às vezes, do nada, você pega um jovem senhor de 90 anos, já que a Luciana não está aqui, vou perturbar com você, Bosco. Pega um jovem senhor de 90 anos, né, pela fé, né, irmão? E de repente ele vai lembrar coisas lá de Ponte Nova, quando ele tinha 12 anos. Ou então quando ele vai à feira e vê aquilo que os estrangeiros chamam de girimum, a abóbora, né? Ele lembra do tempo da guerra, não era, Bosco? Que era abóbora de manhã, de tarde, de noite. Essas coisas vêm à memória. O problema é que não podemos permitir, isso é um segredo de José, que essas coisas dominem nossas vidas. Porque onde houver o rancor, inibe a esperança. O rancor inibe a esperança. E eu quero pensar em 3 coisas com os irmãos. Primeiro, é que Deus é o Senhor da história. Deus é Senhor da história. E eu preciso entender isso na minha vida. Eu posso me tornar um homem melhor ou pior a partir do trauma. Mesmo sendo crente. Eu ouço algumas histórias e as pessoas contam como se tivesse acontecido ontem. E com a mesma ira de 40 anos atrás, e aquilo fica na vida dele, perturbando a vida toda. Não vai, que essas coisas não se esquecem, mas nós vamos dar a essas coisas o devido lugar. Deus é Senhor da história. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E Deus pode usar todas as coisas, derrotas, vitórias, injustiças, ódios, invejas, ciúmes. Ele pode, eu não posso. Inveja pode derrotar uma pessoa.
ciúme pode matar uma pessoa. Injustiça pode estragar para sempre a vida de uma pessoa. Uma vitória também pode. Como diz Paulo Freire, quando uma educação não é libertadora, ela faz com que o oprimido seja opressor. Porque ele não entende a sua história. Eu passei por isso, tem que passar também. Esses dias eu li um artigo sobre disciplina infantil, que alguns pais, porque apanharam muito, acham que o filho também tem que apanhar muito. Porque não conseguiremos lidar com esses traumas, com esses fantasmas que vêm, como vem na minha vida, se eu não confiar que Deus é Senhor da minha história. Lá em Gênesis 37, versículo 25. Diz assim: depois sentaram-se para comer os irmãos de José, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e com seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Lembrem-se que Jeremias faz uma pergunta, Deus faz a partir de Jeremias uma pergunta. Não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade. Por que chora ainda pela cura, filha do meu povo? Essa caravana vinha da região de Gileade, que vinham trazendo bálsamo. E aqui, principalmente o pessoal da psicanálise que gosta disso, traz uma prefigura interessante, que o próprio José seria bálsamo para a família depois. Às vezes o meu sofrimento é o bálsamo que Deus vai preparar para outras pessoas. O meu sofrimento é o bálsamo que Deus vai preparar para outra pessoa. Desculpe minha referência, Arthur, mas quem conviveu com a irmã Silvinha Aldi, lembram-se que houve uma época que ela ia lá para o hospital confortar quem estava passando com quimioterapia, porque ela tinha passado, ela estava passando. Então ela saía muito falante, e ia lá confortar o pessoal, porque a experiência de sofrimento dela servia de bálsamo para outras pessoas. E essa característica, Deus é o Senhor da história, e nós precisamos entender isso. Deus dirige o meu destino. Não sei porquê, não sei para quê. Nem isso também alivia a barra de quem fez injustiça, viu, gente? O fato de termos sofrido a injustiça, e que Deus use o sofrimento, a injustiça, para transformar em nossas bênçãos, em nossa vida em bênção, não alivia a barra de quem cometeu isso contra a gente, não. Esse é outro departamento que Deus com a pessoa vai tratar. E precisamos entender isso. Agora, isso José demonstra. E há outro aspecto na vida dele, é que ele se dedicou ao trabalho e não ao rancor do passado. Quando ele casa e põe o nome do filho Manassés, ele diz: olha, Deus me fez esquecer, julgava.
Até porque há momentos que você pensa que aquilo tudo acabou. Aí você vai ao médico, começa a contar a sua história, e de repente dá um pico de pressão e você descobre que as suas emoções afloraram de tal forma que você pensou que tinha tratado dessas questões e ainda não tratou. Eu particularmente creio que a forma melhor de tratar essas questões é primeiro entender que Deus dirige a história. Deus dirige. Só assim eu posso entender algumas coisas, pelo menos compreender algumas coisas. Algumas coisas injustas que aconteceram com a gente, algumas coisas de ciúme, de inveja, de ódio. Às vezes você ganha inimigos de graça. Simplesmente porque não gostou de você, não gostou do seu cabelo, não gostou do jeito de você ser, da sua fala, não gosta da cor, não gosta daquilo. Não sei. Semana a Globo está, desde a semana passada, talvez coincidindo com a saída do Obama lá da presidência dos Estados Unidos, repetiu uma releitura da série Raízes. E a gente pergunta, de fato, o que mudou? Como é o sentimento de alguém que foi arrancado de sua família? De alguém que ainda hoje é tratado diferente ou indiferente por ser homem, por ser mulher, por ser ali, por ser aqui, por ser dessa cor, por ser daquela cor, por ter cabelo assim, ter cabelo assim. Essas coisas doem. Essas coisas mutilam, machucam, mutilam o eu. Agora, nisso José ensina, ele foi com presteza, fez com presteza aquilo que veio para fazer. Na casa de Potifar, virou mordomo. Foi para a prisão, de certa forma, virou líder lá na prisão. Até um dia que Deus reverteu a história e ele conheceu o sucesso. Mas aquele sucesso não era sucesso exclusivo para José. A missão de José era outra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, verso 19 a 20. Os irmãos estavam com medo, José tinha morrido, né? Jacó tinha morrido e os irmãos pensavam, agora é a hora que José vai tirar a forra. Até agora ele limpou a nossa barra porque nosso pai estava vivo, agora nosso pai morreu, agora nós vamos ver, né? Agora eu assumi a empresa, agora eu assumi o controle, agora eu tenho a história, agora eu recuperei minha vida, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho um bom emprego, agora eu tenho um carro. Tarará, tarará. Aquela irmãzinha que dizia, um dia meu filho vai ter um carro para passar no dia de chuva, no ponto ônibus, vê alguém que está lá no ponto ônibus e não vai dar carona. Ele não seguiu essa linha, graças a Deus. Mas gente, entenda assim, há pessoas que confundem e pegam o sucesso como forma de punir pessoas. E não entendem que Deus trabalhou na sua história. Ah, você hoje é o membro da família que tem melhor condição. Por que Deus fez isso? Só pela sua estrela, meu filho? Não somos maiores que a história de Deus. Por que Deus me deu a condição de estar naquela fila de banco naquele dia? Há uma história muito interessante do pastor Shed. Já contei isso em outra ocasião para os irmãos. Ele chegou da época que ele dava aula na faculdade teológica. E ele chegou lá, tinha um irmão chorando na classe. Mas hoje ninguém presta muito mais atenção a choro de ninguém, né? Tem tempo. Ou então vamos terceirizar o serviço. E ele disse, o que é que está acontecendo, meu filho? Ele começou a contar os problemas. Disse, não, meu filho, está resolvido. Deus só mandou para a conta errada. Esses dias entrou um dinheiro na minha conta, eu não estou precisando, não é meu. Deus só mandou para a conta errada.
Qual foi o legado dele? Vejam só o que diz o texto. Os irmãos estavam preocupados. Eles vêm até e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Só se conhece a pessoa quando essa pessoa tem poder. Às vezes, quantos colegas de trabalho, sob uma vaga de gerência, o cara cortês, amigo de todos, você até indica, de repente ele se torna o mais destro do que você teve, e você é o primeiro a ser mandado embora. E às vezes sem motivo. Quando alguém recebe poder, Jimmy Carter tem um conceito interessante disso: o poder é a oportunidade para servir. Quando alguém recebe poder sem entender que ele faz parte de uma história maior, dada por Deus, ele usa esse poder como se fosse benefício próprio, intransferível, inalienável, e que ele está ali para dominar e para ser servido. E esse era o temor dos irmãos. Esse era o temor dos irmãos de José. E ele diz: não temais. Versículo 19. Acaso estou eu em lugar de Deus? Às vezes pensamos que sim. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim. Deus, porém, o intentou para fazer o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. É diferente de quem compreende poder como missão de Deus. Então, primeiro princípio: Deus é Senhor, o Senhor da história. Segundo princípio: fazer com dedicação o trabalho e não dedicar-se ao rancor do passado. Não traz nada de bem. Aliás, cada vez a medicina está falando isso, né? Cada vez se percebe isso da psicossomática. Efeitos disso. E segundo, terceiro, José não permitiu que a sua vida fosse dominada pela falta de perdão. A ausência de perdão inibe a esperança. Deus precisa agir sobre a dor. E Deus pode agir sobre a dor. Deus pode agir sobre aquela pessoa que nos aviltou. É difícil, que às vezes você quer dizer de forma bem amorosa: queima Jesus. Por favor, Senhor, queima. E Jesus: não andarás com ele. Andarás com ele. Servirás. Limparás tuas feridas. Cuidareis dele. Eu às vezes brincava assim: não mexe com sogro e sogra, você vai morar com ele. Então, respeita, né? Trata direitinho, brinca assim com o pessoal. Confiar em Deus significa crer que Ele está acima do mal. Isso é esperança. Entende isso? É claro que os dias estão difíceis. Ontem eu dizia: vai tomar uma decisão, pensa direito. Não é o momento de coisas bombásticas em sua vida. Pensa direito. Ora,
Ora, atos têm consequências. Mas Deus está acima do mal, por isso eu tenho esperança. Entende? Por isso eu tenho esperança. José não se deixou dominar por isso. E ele falou isso aos irmãos. Deus, sofri, claro que sofri. Seria injusto dizer que ele não sofreu. Como diz o Ineto, sofri a acusação, sofri injustiças, mas peguei na sua mão que me sustentou, Senhor. Pegue na mão de Deus. Isso é esperança. Não é autoajuda. Autoajuda é bom para quem vende, quem é autor do livro, ganha dinheiro. Eu tenho urticária com autoajuda. A nossa fonte de ajuda é o Senhor. A nossa esperança é no Senhor. A minha fé é no Senhor, na promessa. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará nem cochilará. É mais do que otimismo. Porque tem dia que eu tenho vontade de dizer para Deus: Senhor, me tira aqui acompanhado de 6. São as 6 alças, né? Me leva daqui acompanhado de 6, Senhor. Né? Todos nós temos esses dias. Mas eu posso olhar para o futuro e dizer: porque vivo está, eu creio que essas coisas passarão. Porque vivo está, eu não vou temer, não vou deixar me dominar pelo medo. Ainda que meu corpo sofra, eu vou cuidando. Mas é uma luta aqui, é uma batalha aqui dentro, é uma batalha na mente. E é a certeza de que Ele tem o meu futuro, eu não sei. Aos 58 anos eu não sei qual é o meu futuro. Além da velhice. Mas eu não sei o que Deus vai fazer comigo na velhice. Não sei. Você sabe? Não sei. Mas a vida continua valendo a pena, porque vivo está. Fiquemos em pé. Cantemos esse hino.